Fala pessoal, bom dia! Tudo bem, galera? Bom, vamos lá para mais um vídeo operacional de hoje. Hoje, dia 1º de fevereiro, terça-feira. Pessoal, vamos ver rapidinho o que os ativos fizeram na data de ontem e o que nós vamos projetar para o dia de hoje. Eu esperei um pouco o pregão abrir, né? Agora são 9 horas e 14 minutos. Eu esperei o pregão abrir um pouquinho, que eu queria ver se ia ter mais volatilidade para comentar o pregão, a abertura do pregão, mas não foi o que aconteceu. Volatilidade pouca, força pouca, tá vendo? Candle pequeno, mas faz parte do mercado. Tem dia que é mais agitado, tem dia que é menos agitado. Ontem foi um pouquinho mais agitado, rolagem de contrato, fizemos excelente financeiro. Mas tá aí, galera. Vamos lá rapidinho então ver o que o índice e o que o dólar fizeram na data de ontem. Bom, gráfico de 5 minutos, dólar na tela, ele abriu com um gapzinho de baixa aqui, ó, aí chegou a dar um gap de baixa, não deu nem gap, né, foi uma abertura e continuação de pregão, não deu gap nenhum não, mas ele abriu aqui com baixa, depois subiu, aí aqui já fez o topo, galera, 9,20 tinha feito o topo e o fundo do gráfico foi fazer aqui, ó, aqui no stress, que foi a última entrada nossa. Foi 13 horas e 15 minutos, fazendo 113 pontos. Galera, 113 pontos no dólar, bastante interessante o range. O que é o range, André? É o quanto o mercado andou entre o topo e o fundo. A gente chama de range, então foi a movimentação do dia. Lógico, aqui então lateralizou, mas aqui pegou, desceu, ficou descendo, ok? Então 113 pontos, interessante, melhorou bem a força, vamos tirar a rolagem de contrato dele e fizemos excelentes oportunidades de operação que deu e excelente financeiro nós fizemos, ok? Bom, rapidinho então, vamos para o gráfico do índice, galera. Índice na tela, gráfico de 5 minutos. Tá aqui também, ó. Abriu aqui o pregão. Opa, deixa eu pegar certinho aqui. Ele abriu aqui, ó, nesse pirulitão aqui, ó. Isso aqui é força, galera. Olha o tamanho desse candle. Abriu forte aqui, ó. Aí devolveu, aí desceu, aí devolveu. Ele ficou mais que lateralizado. O dólar, ele abriu lateralizou um pouquinho e depois caiu. O índice não, ele lateralizou e depois subiu, galera. Então quando foi aqui, ó, ele foi fazer aqui, ó, 10h25 da manhã, ele fez o pico da baixa, ou seja, o fundo do gráfico, galera, e foi fazer aqui em cima, aqui, ó, às 17h50 o topo. Ele andou 1.400 pontos. 1.400 pontos é considerado baixo, porém ele andou com força. Ele não teve direção, mas ele teve volatilidade. Ó, desceu, corrigiu, desceu, corrigiu. Isso aqui é força, galera. Candle grande é força. Candle pequeno não é força. Candle grande força. Olha, candle grande força. Excelente oportunidade nós tivemos. Bom, nós estamos prevendo aí para o índice de 2 a 3 mil pontos. Esse é o que nós estamos prevendo para ele. Pode fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos. Para nós o importante é força. Deu força, deu agitação. Para nós é excelente o mercado. Significa financeiro no bolso, galera, ok? Pessoal, tá aí os gráficos. Eu esperei um pouquinho a abertura para gravar, não quis gravar antes, mas vamos ver então o que o índice, o que o dólar vão nos proporcionar na data de hoje, que nós vamos conseguir extrair financeiramente, ok? Galera, daqui a pouco eu volto com a segunda parte do vídeo, já mostrando os resultados operacionais de hoje, pessoal. Não temos nenhuma notícia que vá afetar o mercado diretamente, temos sim uma bateria de notícias aí entre meio-dia, 11h30, meio-dia e meio, tudo de pequena relevância. Acredito que isso não vai nem afetar o mercado. Bom, então na parte da tarde eu volto com os resultados. Bons trades a todos, bons estudos a todos. Até
daqui a pouco. Um abraço. Fala galera, tudo bem galera? Vamos para a segunda parte então do vídeo operacional de hoje. Bom, hoje dia 1º de fevereiro, terça-feira. Pessoal, rapidinho vamos passar pelo índice, pelo dólar, para ver o que eles fizeram até o momento, ok pessoal? E o que nós estávamos projetando. Vamos ver também o que nós fizemos financeiramente, falando, o que nós conseguimos extrair do mercado, né? O que o mercado nos proporcionou. Realmente não é o que nós queremos fazer todo dia, e sim o que o mercado nos proporciona. Tem dia que ele vai dar um pouco mais, tem dia que dá um pouco menos, tem dia que dá bem pouquinho, tem dia que dá muito. O mercado é isso aí, ele é volátil e ele num dia não é igual ao outro, né? Ele se movimenta, então tem dia que ele está um pouco mais agressivo, tem dia que está mais calmo, enfim. Bom, antes da gente ir para a segunda parte do vídeo, vamos ressaltar que o sistema TorTrade é um sistema informatizado, ok? É um software que ele vai automatizar as suas operações na bolsa de valores. Ele depende 100% de parametrizações para poder operar. Essas parametrizações são de total e exclusiva responsabilidade do usuário, pessoal. Tudo bem? TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. Operamos na bolsa de valores, onde o risco ele é constante. Tudo bem? Lógico, você entrando, adquirindo aí a licença de uso do sistema TorTrade, nós vamos fornecer para você todo o material didático. Como que é a metodologia, como que você vai aprender essa metodologia, como que você vai aplicar essa metodologia. Vamos fornecer alguns setups didáticos para você, ok? São setups excelentes, são setups que eu uso na minha conta real, porém, se você quiser operar eles, é por conta e risco de vocês. Lembre-se que é para estudo, é como forma de material didático, pessoal. Tudo bem? Vamos lá então ver o que os ativos fizeram. Pessoal, tá aqui ó, gráfico de 5 minutos, dólar na tela. Então tá aqui ó, abriu aqui um gapzinho de nada aqui, mas abriu um gapzinho, aí pegou e desceu. O pessoal desceu aqui, foi fazer o fundo aqui 9,35, fez o fundo e foi fazer o topo aqui, galera, 10,5. Pessoal, 46 pontos, pelo amor de Deus, 46 pontos no dólar é muito pouco, pessoal. A gente está esperando de 80 a 100 pontos, uma movimentação mais volátil, muito mais forte. Não foi o que aconteceu. O que ele fez? Ele lateralizou, desceu, corrigiu, desceu, que foi a correção da subida, né? E aí, ó, mercado lateralizado. E mercado lateralizado nessas condições, sem força, sem volatilidade, o sistema TOR nem entra. Para correr risco, ele prefere não entrar. E tá certo. Ele está parametrizado de forma um pouco mais conservadora, um pouco mais seletiva nas entradas, porém muito mais assertivos nos trades. Então, assim, uma coisa é certa, pessoal. Quer entrar mais cedo na operação? Você vai ficar mais agressivo? Vai. Você vai fazer mais financeiro? Vai também. Só que você vai correr muito mais risco também. Ah, eu quero entrar mais conservador. Você vai entrar um pouco menos no mercado? Vai fazer menos financeiro? Também vai. Só que você vai ficar mais seguro, trabalhando com mais segurança. Agora, eu prefiro estar mais conservador. De repente o mercado vira para agressivo e você está mais conservador, fazer excelente financeiro, do que você estar trabalhando com ele agressivo. O mercado fica mais agressivo e você toma um stop. Eu não estou aqui para perder dinheiro. Ninguém está na bolsa para perder dinheiro. Ok, pessoal? Então tá lá. Esse foi o dólar. Vamos para o índice. Bom, o índice lateralizou um pouquinho e deu uma pequena subida, pessoal. Gráfico de 5 minutos. Índice na tela. Tá aqui, ó. Abriu nesse candle aqui de alta. Continuação do pregão. Não teve gap. Abriu. Aí ele desceu aqui, eu fui fazer o fundo aqui, galera, 9,25. Aí ó que interessante, ó, 9,25 ele subiu aqui, ó, 370 pontos, corrigiu tudo, e depois subiu aqui mais
600, aí depois já corrigiu aqui, ó, 530, e aí depois foi fazer o topo. Até o momento, hein, pessoal? Agora são 14 horas e 3 minutos, então ele foi fazer o topo andando 1000. Pessoal, ele foi fazer o topo meio-dia e 25, ok? É que o 14 horas e 3 é agora. Ele andou 1.300 pontos, 1.300 pontos no índice é muito pouco. A gente está prevendo aí de 2 a 3 mil pontos, um pouco mais de força, um pouco mais de volatilidade. Não foi o que aconteceu. Hoje o mercado fraco, o mercado sem volatilidade, o mercado bem ruimzinho de operar mesmo. Mesmo assim, ainda fizemos algum financeiro. Nos estresses do mercado, realmente o sistema ele identificou, ele entrou e fez financeiro. Pessoal, então vamos lá ver quanto que nós fizemos hoje, financeiramente falando. Então tá aqui, ó, eu já vou colocar tudo na tela aqui, vamos jogar tudo aqui, ó. Pessoal, no dólar, aqui, ó, eu vou puxar para cá, ó, porque nós fizemos duas operações no dólar. Então vamos lá. Primeiro trade foi no dólar, tá aqui, ó, um único trade, 100% de acerto, R$40, pessoal. Segundo trade também no dólar, tá aqui, ó, 3 trades, 100% de acerto, R$105, tá aqui, ó, dólar, R$145. Esse setup não operou. Já vamos trazer a calculadora para cá e vamos fazer agora o índice, pessoal. Então tá aqui, ó, primeiro no índice. Então tá aqui, ó, são 3 trades, 100% de acerto, R$132. Pessoal, mais um setup aqui no índice, um trade 100% de acerto, R$50. Outro setup também no índice, um único trade 100% de acerto, R$55. E o último setup aqui no índice, pessoal, tá aqui, ó, um trade 100% de acerto, R$200. Esse aqui é o bruto, tá? R$200, tá aí, financeiro do dia, R$582. Pessoal, semana passada foi muito bom operacional. Ontem foi um dia também muito bom em termos operacionais, em termos financeiros. Lógico, o mercado ele se movimenta, o mercado não é estático. É o que eu falei, tem dia que ele vai fazer um pouco mais, tem dia que ele vai fazer um pouco menos, vai. Mas é o que eu falei, melhor você estar preparado para ele vir no mercado mais forte do que você não está preparado. Não alterei as configurações dos setups, não alterei nada, continuo com a mesma entrada, mesmo setup. Hoje o financeiro foi fraco, amanhã, se o mercado pegar força, nós vamos estar preparados. Gerenciamento de risco, pessoal, estatística, estudo, backtest, probabilidade, matemática, são palavras que você tem que ter muito claro para você quando você vai fazer um setup. Não adianta você fazer no achômetro, porque eu não acho nada. Para mim colocar o setup para rodar, eu tenho que estudar o que ele fez no passado, se é um setup bom, se ele é um setup que ele paga alguns stops que ele vai tomar, e aí sim eu jogo ele em conta real. Não faço nada no achômetro não, porque esse negócio de achômetro eu não acho nada. Ok? Bom, pessoal, então amanhã, dia 2/2, amanhã é um dia bom, hein, cara? Ó, 2/2 de 2022. Amanhã vai ser quarta-feira, dia 2 de fevereiro, ok? Eu volto então com amanhã, com o pregão de amanhã, já para a gente ver como é que vai ser o pregão, ok? Bons trades a todos, bons estudos a todos. Até amanhã, um abraço.